Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal da Apressado. Imagina só, em 2025, a ciência finalmente bateu o martelo e confirmou o legado de uma das mentes mais brilhantes da nossa história. Uma previsão feita por Stephen Hawking há 50 anos foi comprovada. E o mais incrível, a prova não saiu de um laboratório, não. Ela veio do espaço profundo. Um sinal que viajou bilhões de anos-luz só para chegar até nós. Vamos entender como essa história aconteceu. Pois é exatamente assim que os cientistas descreveram o sinal de ondas gravitacionais que mudou o jogo. A gente está falando de ondulações no próprio tecido do espaço-tempo, sabe? Causadas por eventos cósmicos superviolentos. E esse sinal não foi só mais um plim nos detectores. Foi um evento tão claro, tão intenso, que transformou o que antes era um sussurrinho cósmico num grito que ecoou pelo universo. Um grito que veio validar uma teoria que estava esperando por meio século para ser comprovada. Então vamos começar pelo começo, né? O que foi exatamente que esses observatórios ouviram que foi tão, tão revolucionário assim? Olha só, anota a data, 14 de janeiro de 2025. Os detectores da rede global LIGO-CAGRA captaram o sinal GW25014. O que deixou todo mundo de cabelo em pé foi a clareza desse sinal. Pensa assim, ele foi 3 vezes mais intenso do que a primeira detecção histórica, lá de 2015. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer menos ruído e mais dados puros, limpinhos. Isso permitiu uma análise com uma precisão que a gente nunca tinha visto antes. E era justamente essa precisão toda que a ciência precisava para finalmente botar à prova uma ideia super ousada. Uma ideia proposta muito antes de a gente sequer sonhar em ter a tecnologia para conseguir verificar. Essa linha do tempo aqui mostra a jornada incrível dessa ideia. Pensa bem, em 1971, Hawking chega e propõe a teoria dele. Leva mais de 40 anos até a gente conseguir, em 2015, detectar a primeira onda gravitacional. E aí, uma década depois, em 2025, quase no aniversário de 10 anos daquela primeira detecção, chega a confirmação. É um intervalo de mais de 50 anos entre o brilho da teoria e a solidez da prova. Para a gente entender a teoria do Hawking, a gente precisa entender esse conceito aqui, o horizonte de eventos. Tenta imaginar ele como se fosse a superfície de um buraco negro, uma fronteira de não retorno. É tipo uma pele invisível que define o tamanho dele. Passou dali, já era. Nada mais escapa. E é aqui que está o pulo do gato da previsão do Hawking, lá de 1971. Ele disse que a área total dessa pele invisível, o horizonte de eventos, só pode aumentar ou, no máximo, ficar do mesmo tamanho. Diminuir, jamais. A genialidade dele foi fazer uma analogia com a segunda lei da termodinâmica, aquela que diz que a desordem no universo, a entropia, está sempre crescendo. Conectar as leis da gravidade com as da termodinâmica foi um salto conceitual revolucionário para a física. Tá, mas como é que se testa um negócio desses? Seria preciso observar o evento mais extremo do universo, uma colisão de buracos negros. E, adivinha? Foi exatamente o que aconteceu. O evento GW25114 não foi aqui na nossa vizinhança cósmica não, viu? Aconteceu a 1,3 bilhão de anos-luz de distância. Isso significa que as ondas gravitacionais dessa batida viajaram por 1,3 bilhão de anos para chegar na gente. A gente está literalmente olhando para um passado muito, muito distante. E os protagonistas desse evento eram colossais. Cada um dos buracos negros envolvidos tinha mais de 30 vezes a massa do nosso Sol. Para ser mais preciso, os cientistas estimam que eles tinham ali, cada um, entre 30 e 35 massas solares. É coisa pra caramba! E depois da fusão, o objeto que nasceu dali, um único buraco negro com umas 63 massas solares, era uma verdadeira máquina de girar. Ele se estabilizou girando a incríveis 100 rotações por segundo. Aliás, pessoal, se estiverem gostando de mergulhar nesses detalhes cósmicos, por favor, compartilhem o canal e deem o like que ajuda muito a gente. E pode acreditar, essa velocidade de rotação foi uma das peças-chave para os cálculos que vieram a seguir. Bom, com todos esses dados na mão, os cientistas finalmente puderam colocar a teoria do Hawking no teste definitivo. E os resultados? Os resultados foram conclusivos. E os números, como a gente vê aqui na tabela, não deixam dúvida. Antes da fusão, a área somada dos horizontes de eventos dos dois buracos negros era de uns 240 mil quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, é uma área parecida com a do Reino Unido. Depois da fusão, o novo e único buraco negro tinha um horizonte de eventos de 400 mil quilômetros quadrados, um aumento de quase o dobro. A área não diminuiu, exatamente como Hawking previu.
A ciência trabalha com probabilidades, né? E a confiança nesse resultado aqui é esmagadora. Os cálculos indicam uma certeza de 99,999%. Em termos científicos, isso é o mais perto que a gente chega de uma prova definitiva. A teoria não era só uma ideia elegante, ela descreve a realidade. E para ter certeza absoluta, a análise foi feita em duas partes diferentes do sinal. Primeiro, a fase em espiral, que são as ondas emitidas enquanto os buracos negros orbitavam um ao outro em espiral, cada vez mais rápido. Depois, a fase ring down, que é tipo o som das vibrações do novo buraco negro enquanto ele se estabilizava. E o mais legal é que as duas análises feitas de forma independente chegaram na mesmíssima conclusão. A área total aumentou. Então, resumo da ópera. Hawking estava certo. Mas e daí? O que isso significa além de confirmar uma teoria antiga? Qual o impacto real disso tudo? Olha, o impacto é imenso. Primeiro, porque isso valida nossas leis da física nas condições mais extremas que a gente pode observar. Segundo, reforça aquela ponte crucial entre a relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica, solidificando a conexão entre a área de um buraco negro e a entropia. E de bônus, os dados ainda confirmaram que buracos negros são objetos surpreendentemente simples, descritos só pela massa e pela rotação deles, como um cara chamado Roy Kerr já tinha previsto. Isso nos mostra o quão longe a gente chegou. Em 2015, uma detecção foi um evento que parou o mundo. Hoje, com os 300 eventos já no catálogo, os observatórios detectam uma nova colisão a cada 3 dias, em média. A astronomia de ondas gravitacionais não é mais uma promessa, é uma ferramenta essencial para a gente entender o cosmos. E tem um lado humano muito bacana nisso tudo. O Kip Thorne, um dos pioneiros do LIGO e colega do Hawking, comentou que o físico britânico que faleceu em 2018 teria ficado absolutamente encantado com essa confirmação. É uma baita homenagem póstuma ao gênio dele, uma prova de que suas ideias continuam a moldar nossa compreensão do universo. Isso deixa a gente com uma reflexão final. Confirmar uma teoria tão fundamental 50 anos depois não é só fechar um capítulo, na verdade é abrir inúmeros outros. Mostra que as leis da física são de fato universais e nos dá uma base muito mais sólida para a gente ir atrás das próximas grandes perguntas. E você, o que acha desta descoberta? Deixe sua opinião nos comentários.